Então a Andy ela começa a ter sonhos. Vamos falar agora da Andy, desculpa. A Andy começa a ter sonhos, né? Ela começa a sonhar. E os sonhos dela, ela começa a ter um sonho com a Sally Isham. Sally Isham seria a predecessora dela no Sistine. E ela tem um sonho com a Sally Isham dentro do Straight Light, vendo. Ela começa a pesquisar sobre a Tercer National. E isso, você vendo a questão da Andy, ela começa a, como eu posso dizer, de repente, a acessar novamente a Matrix através de sonhos. Ela começa a sonhar de novo com a Matrix. Muito confusa a história da Andy nessa parte, porque você não sabe quando ela está falando, ela está sonhando, você não sabe quando ela está falando com alguém, mas automaticamente ela fala com uma inteligência artificial que chama Continuidade. Continuidade também é um Biosoft, certo? É um constructo, é uma inteligência artificial, Biosoft, que também tem crescimento, que se desenvolve, e esse constructo, Continuidade, ele toma conta do Sistine e da SenseNet. Quem toma conta do mundo real é um agente que chama Hilton Swift, certo? E está existindo assim, ela resolve então chamar o pessoal dela para voltar a fazer as filmagens, porque ela tava, como posso dizer, de folga, de férias, assim. Tá passando uma temporada não trabalhando, porque ela tava querendo se livrar das drogas. Aí ela quer voltar a atuar. Ela chama o pessoal dela. Um dos personagens que vai aparecer bastante é o tal de Porfire, que é um negro bem alto, grandão. Esse Porfire, ela começa a conversar com ele, até, sabe, querendo falar sobre os Luas. Ela vivia um tempo falando com o pessoal do Voodoo no Spro. E você conhece os Luas da religião africana? Ela fala, porque você acha que eu sou negro, eu devo conhecer os Luas. Ela, mas você é negro. Ela, não, eu não sou negro, na verdade. Eu me fiz negro. Ou seja, o Porfire era branco, certo? Ele virou negro depois. Ela, você era branco, eu era branco. Eu não conheço nada disso. Ela fala, ele tem aquele jeito de homossexual, de cabeleireiro de estrela, sabe? De estrela famosa, de popstar, assim. Então ele tem aquele jeito feminino de falar, querida, você acredita nessa bobagem? Não liga pra isso, não sei o quê. Aí ela começa a fazer perguntas sobre o Robin Lanier. E ele fala, eu não tô conversando com o Robin Lanier porque ele fala muito mal de você. Fala que você vê vozes, ouve vozes e conversa com... Você tá maluca, ele fala que você é maluca. Coisa que não é que era maluca, mas realmente ela ouve vozes mesmo. E ela fala com dirigentes artificiais. E o que acontece? Uma coisa interessante também que você vai descobrindo ao redor, ao longo dessa história, é o seguinte... todos os exames que ela faz de raio-x, não aparece o Biosoft na cabeça dela, que as inteligências artificiais chamam de VEVs. E ela mesmo se pergunta, o Bob tinha uma teoria para isso, quando ela estava com o Bob, ela se lembra dessas conversas, certo? O Bob dizia que o Legba, que seria o responsável por ela, que seria o que mais tem ligação com ela, a inteligência artificial Legba, ele vai e sabota a máquina de raio-x e não deixa então ver o Biosoft na cabeça dela. E ela concorda, ela começa a pensar, o Bob tem razão nesse lance. E ela sempre pergunta pro pessoal dela, pra esse Hilton Swift, onde tá o Bob? E ele fala uma hora, ela fala, não, fala sério, onde tá o Bob? Ele fala, você tem razão, Bob, nunca gostamos do Bob, certo? Até porque pelo círculo que o Bob frequentava, certo? Com esses antigos cowboys de console, enfim, né? Que o Bob ia sempre para um lugar que chama Gentleman Loser, seria os cavalheiros perdedores, os cavalheiros que perderam, certo? Seria o local, que é o local onde vão os antigos cowboys do espaço, os antigos jockeys de console, certo? Então ela sempre ia lá com o Bob, ela ia com segurança, só que o pessoal do Gentleman Loser fazia uma barreira que os seguranças dela não entrava, só entrava ela e o Bob. E o pessoal dela, o pessoal da SenseNet ficava puto com isso, certo? Ela começa a lembrar de muitas conversas com o Bob. O Bob, ele é um cara assim, ele entendia tudo que acontecia dentro do ciberespaço e explicava pra ela. Com os próprios inteligências artificiais que ela lidava. E ela não conseguia entender, era o Bob que explicava pra ela. Ela pergunta o que aconteceu com o Bob. Eu não sei, ele fala. O Bob, ele sumiu, ele foi pra cidade do México,
Nós seguimos ele até o México. Ele falou que a cidade é muito grande. Ele se perdeu ali numa região ali de periferia e ninguém nunca mais viu ele. Ele sumiu. Estamos atrás dele até hoje. Ninguém mais viu o Bob. Até ele fala, pode até estar morto. Aí ela, como eu posso dizer, começa a fazer tudo o preparamento de cabelo e, sabe, arrumar com o pessoal dela pra ser inserida de novo num programa de Sistine. Aí ela vai pro Spro junto com o Porfire dentro, né, com o Robin Lanier, vai encontrar eles no hotel favorito dela, do Spro, certo? E tem uma viagem pro Spro, toda uma questão de você ver o espaço do Spro, que eles contam, que é interessante, que você, como você estivesse assistindo o Blade Runner, certo? Tanto o Blade Runner como o Blade Runner 2049, chega 2049, não lembro o nome, que é aquele último que saiu, certo? Até parece que você está vendo aquela cena, certo? Aquele espaço, sabe, uma Babilônia futurística, que eu acho super interessante essa visão do William Gibson relacionado ao Spro. Eles vão pro Spro, aí ela vai descer tá com o helicóptero, certo? Na hora que o helicóptero desce, tem uma espécie de explosão. Ela abre uma porta, se abre, aparece uma mulher com óculos, uma espécie de óculos espelhado, colado nos olhos. Ela vai, droga o Porfire e pega a Andy e fala, vem comigo. E nisso a inteligência artificial dela, que aparece, que é a tal que é o Lua Mama Bridge, fala, vai com ela. E ela vai embora com seria a Molly, que seria a Sally Shears. Elas entram no sedã, do sedã elas saem disparada. Aí ela conhece a Mona e dá de cara com uma mulher que é igualzinha a ela. E aí a Sally fala, que a Molly fala pra Mona, conta pra ela o que você me contou sobre a sua vida, desde o que aconteceu de você de Miami até aqui. E elas entram numa espécie de Hoover, certo? Que é um veículo blindado, bem grande, que enche, sabe? Assim, não tem, como eu posso dizer, rodas, ele incha, sabe? Assim, ela coloca um sedã dentro desse Hoover e parte, certo? Em continuação aqui nós vamos então para a parte da Kumiko de novo. A Kumiko, voltando para Londres, ela põe então num busto de novo a unidade da Masnautech, que está o Colin, para gravar o que está acontecendo na casa. E aí ela grava uma conversa com o Robin Lanier, está envolvido junto com o Roger Swain no rapto da Andy e também na chantagem relacionada a Molly, para chantagear ela para fazer o rapto, certo? E aí ela, ouvindo isso, ela quer sair da casa, pede ajuda pro Colin para sair. O Colin ajuda nas coordenadas, então primeiro ela tem que enganar o pessoal do Swain. Então ela diz que ela convence o Petal que ela tem que fazer compra. O Petal arruma um cara lá de confiança, tipo um guarda-costas, para fazer compra com ela. Então ela vai, começa a comprar um monte de coisa, e quando o cara tá com um monte de coisa carregando, ela sai correndo junto com a unidade dela. E aí de vez em quando ela acessava o Corey passava o caminho e dizia o que ela tinha que fazer. Quando pular tipo assim, não paga essa sessão de metrô, atravessa, faz isso, faz aquilo. E assim, um trecho que eu acho interessante, que é pego não é nesse trecho agora, é quando a Kumiko chega em Londres, que eu não comentei, mas eu acho que vale a pena um comentário. É tipo a diferença que o William Gibson acha, tá? Que com certeza. É a diferença entre o Japão e a Inglaterra, no sentido de Londres e Tóquio. Porque assim, os prédios antigos de Tóquio, no mundo do William Gibson, né? Não estou falando do mundo real, certo? Seria assim, os prédios feudais, os prédios antigos, certo? Aqueles castelos antigos são cuidados assim como patrimônios históricos e ninguém chega perto. Então existe como se fosse uma barreira invisível protegendo eles. Então a nova Tóquio não cresce em volta desses lugares antigos. Então existe o novo com o antigo. E na Londres não. Os prédios antigos, eles existem na fachada, só que tudo se muda dentro deles. Então assim, como eu posso dizer, tanto é que tem trechos do metrô assim, das paredes, que você vê remendos novos com antigos, como se fosse uma grande coxa de retalhos. Isso assuste, ela chama o lixo de gome, né? Então ela fala, o gome no Inglaterra é muito usado.
e você vê o novo misturado com o antigo, que no Japão o novo e o antigo são separados, na Inglaterra o novo está misturado junto com o antigo, certo? Então voltando, né? Então ela vai, tá correndo, tá tentando chegar lá. Tem um trecho interessante que ela se perde, e aí ela aparece dentro de um, como eu posso dizer, um lugar de barracas de comida. Ela vê um pessoal coreano servindo comida e vão servir comida para ela, até sushi, comida japonesa, e serve uma sopa japonesa para ela, que até lembra aquele cena do Blade Runner, o primeiro filme, do cara comendo sopa japonesa no começo do filme, enfim. E o cara não cobra nada para ela, e ela pergunta para onde eu vou, pro lugar tal, o cara dá a informação para ela. E ela lembra que o pai dela tinha negócios com o pessoal coreano. Enfim, aí ela continua. A unidade dela, ela sofre uma tentativa de roubo. E aí ela tá meio que armada. O pessoal rouba a bolsa dela, mas na hora que o Rutherford vai tentar roubar a unidade, ela ataca o cara. Mas assim, não precisa matar o cara foge. E a unidade cai no chão. Então a unidade supostamente está quebrada, certo? Ela pega a unidade, mas ela consegue achar esse local que tá o Tique. Quando ela chega até o Tique estava esperando por ela. Não, eu estou esperando por você, eu já sabia que você ia vir, porque eu estou monitorando a casa do Swain. Eu estou monitorando ela porque a Sally pediu para monitorar. Aí ela fala, eu preciso entrar em contato com a Sally agora. Aí ele, tá bom, mas antes ela mostra a unidade, tem como consertar? Aí eles vão entrar na unidade digital, no BioSoft, de maneira digital, desculpa. Aí eles se preparam para entrar dentro do console do Tique, dentro da unidade do Colin. Eles vão e entram. Nisso também o Tique tem a ajuda de um outro cowboy de console, que não diz o nome. O cara está em Singapura e ajuda a assistência pro Tique. Eles entram dentro do Tique, certo? Lá o Swain, desculpa, lá o Tique, ele é um cara que tem conhecimento do mundo digital. Então ele começa a prestar atenção no Tique, certo? No Tique não, desculpa, no Colin. Aí ela explica que o Colin, a unidade caiu no chão, ele não consegue projetar mais a unidade holográfica para fora. Só que a unidade ainda está funcionando, a unidade de BioSoft ainda está funcionando. E aí ele começa a ver, tipo assim, você sabe tudo sobre literatura de Shakespeare, não é? Aí o Colin, sim, eu sei. Ele também me recita um soneto. Aí ele fica sem falar, ele fala, tá vendo? Você não sabe recitar. Porque você realmente sabe tudo sobre arquitetura, mas você não sabe nada sobre as outras informações. Porque essas outras informações são ICEs, né, que são firewalls, são ICEs, e você está cheio de ICEs. Nem o Tique sabia disso. Nem o Colin sabia disso. Aí comigo fala, eu quero entrar em contato com a Molly. Aí o Tique fala, a única maneira de entrar em contato com a Molly, que a gente não sabe onde ela está, seria entrar em contato com o construto finlandês. Aí então os três, o Colin, a Kumiko e o Tique, vão entrar dentro da Matrix para entrar em contato com o construto finlandês. E nesse momento eles descobrem uma outra coisa. Surge dentro do espaço digital uma espécie de nebulosa, uma pequena nebulosa, que ninguém sabe o que é. É uma base de dados enorme. Surgiu dentro da Matrix. E de repente eles estão vendo aquele espaço digital e ninguém sabe o que é aquilo. Nem o Colin, nem o Tique, ninguém sabe. O Tique fala, isso é um fenômeno que está acontecendo mundialmente, todo mundo está impressionado. Nenhum cowboy de console consegue adivinhar o que é isso, essa nebulosa, isso que surgiu dentro da Matrix. E apareceu agora, está online, está ligada. E nós não sabemos o que está acontecendo. E aí eles começam a ir. Então o que faz? O Tique, ele cria tipo uma espécie de canoa digital e começa a navegar pela Matrix. Até voando, digamos assim, como se fosse o Jogador Número 1, aquele filme Jogador Número 1, que tem um livro também. Enfim, começa a voar, tipo assim, sabe, dentro da Matrix. E existe várias informações, como pirâmides, como certo, cada corporação é representada por pirâmides, coisas assim. Aí eles estão procurando o construto finlandês e de repente essa nebulosa, essa nebulosa puxa eles como se fosse um buraco negro, e eles vão, de repente, quando eles acordam, eles estão num parque no Japão, certo? Em frente a um lago, e a Kumiko está de frente com a mãe dela. Aí a Kumiko
a mãe dela começa a falar: você foi uma menina má, Kumiko, andando com pessoas más, se envolvendo com gente ruim. E ela começa, tipo assim, digitalmente, ela nem toca, ela começa a fazer movimentos assim com a mão, e o braço do Tico começa a ser, sabe, torcido para trás, e ele começa a gritar, e a Kumiko vai dar um tapa na cara dessa suposta mãe dela, e ela começa a torturar mais ainda o Tico, e o Tico começa a gritar, a berrar, e aí de repente aparece o Colin. Aí o Colin fala: essa daí não é sua mãe, essa mulher ela é a Lady Trish Jane. Ela tá aqui dentro e nós estamos dentro de alguma unidade. E aí ele olha assim. Aí ela começa a falar: morre! Começa a tentar, sabe, destruir o Colin. O Colin, você não vai conseguir me destruir. É porque ele tem um monte de ice. Ele começa a liberar os ice dele. E ela não consegue destruir o Colin. Ele fala: você não tem nenhum poder aqui. Ele fala: você é uma mulherzinha má, invejosa, pequena. Aí nisso ela toma de volta a forma dele, a Lady Trish Jane toma a forma dela e, sabe, vai embora. Aí nisso o Colin vê um lugar que tem, tipo assim, aviões assim, que, tipo assim, aviões planadores, só que existe um negócio que lança eles no ar. Ele fala: vão naqueles aviões para você ser lançado no ar. Quando vocês forem lançados no ar, vocês vão acordar de volta no espaço real. O Tico e a Kumiko fazem isso. Quando eles acordam no mundo real, certo? No apartamento que o Tico mora, a unidade está queimada, a unidade do Colin está queimada. Aí a Kumiko pergunta: ele foi destruído? Ele fala: não, o Colin está dentro daquele lugar que a gente viu, aquela nebulosa. Para finalizar aqui, a Kumiko, quando eles acordam no mundo real, toca o telefone na casa do Tico, a Kumiko atende e ela sai. Ela fala pra Sally: olha, o Robin Lanier tá envolvido com a situação. Ela conta o que eu falei ali atrás, ok? Então ela consegue entrar em contato com a Sally pelo telefone. A Sally tava num orelhão. E depois a Kumiko fica chateada porque não viu a Sally. Ela queria ter visto a Sally por uma tela, porque eles podem se comunicar vendo, certo? Tipo uma tela de computador, certo? Mas ela falou como se fosse só numa ligação. Agora nós vamos pro Slick Henry, pra parte do Slick Henry. Então, voltando ao assunto lá, certo? O Henry tentou entrar em acesso na unidade e apareceu um primata gigante. E aí o Gentry, depois que ele se recupera, ele fala: é um ice, né? Vamos tentar de novo, Slick, você vai entrar. Aí o Slick não quer entrar, mas ele se sente que deve alguma coisa pro Gentry e tudo mais. Ele entra então entra online. A unidade, quando vai aparecer de novo, ela vê que ela não assusta ninguém e automaticamente ela se transforma numa ervilha. Até engraçado, certo? Tipo assim, o primata vai tentar assustar, não assusta ninguém, ele vira uma ervilha. Enfim, aí eles vão, acessam a unidade, o Slick vai pra dentro de uma casa de luxo, certo? E ele começa a entrar na casa de luxo, que tem com piscina, tudo e tal, e dá de cara com um cara lá, que é o Bob. Ele repara que é o mesmo cara que tá naquela unidade ali, deitado naquela maca, certo? Mas o cara tá em melhores estados do que o que ele tá na vida real. Aí ele conta: ó, eu sou o Slick, eu vim aqui, o Gentry pediu pra vir aqui. E também tá acontecendo um fato estranho. Eu mandei o Little Bird, que é um cara que mora comigo, ir atrás de um pessoal que mora aqui, via uma situação aqui atrás, e tem gente aparecendo aqui, gente estranha aparecendo aqui. Aí o Bob fala: pra mim pra você tá entrando aqui, é porque aquele filho da puta do Kid África já não tô mais com eles. Ele conta: olha, o Kid África, o que eu sei é que a Sherry comentou pra mim que tinha um pessoal estranho no apartamento atrás do Kid África, nos apartamentos dele. Por isso ele deixou você na fábrica, que é um local isolado. Aí ele fala: olha, se aparecer qualquer pessoa, então você vai ter que acessar a Matrix. Na Matrix há essa unidade. Aí ele pergunta: o que é essa unidade? Ele fala: essa unidade se chama Lef. Ela é um apanhador de almas. Aí ele sai, o Slick sai. E aí o Gentry entra na unidade. O Gentry quer saber isso, ele entra junto com o Slick. Tudo isso acontece várias coisas ao longo da história, porque não dá pra contar todo o livro aqui.
certo? Eu tô pulando um monte de parte, certo? Isso aí depois, vários capítulos depois, o Gentry vai entrar de volta com o Slick, certo? Eles estão de cara com uma mulher, certo? Só que ela não trata eles mal, elas começam a fazer perguntas. E eles também estão fazendo perguntas. Aí o Bob vai, pega, chama eles para outro lugar e aparece, eles estão em outro lugar. De repente, eles estão tipo, eles estavam tipo assim, não sei, eu não lembro o local, vamos supor, eles estavam em Paris. De repente eles estão naquela casa de volta que fica no México, certo? Aí o Bob fala, eles perguntam quem é aquela mulher. O Bob fala, é a Lady Trace Jane. Aí ele começa a conversar com o Gentry, certo? Aí o Bob saca de na hora, ele fala, você é um cowboy de console. Aí o Gentry fala, eu não sou um cowboy de console, cara. Assim como você também não é um cowboy de console. Nós não estamos roubando dados. Você tá roubando, você não está roubando dados. Eu busco a forma. Você também busca a forma. Só que a diferença entre eu e você é que você busca formas entre os dados. Eu busco ela por fora. Eu tento ver a imagem de por um todo. Certo? Então a visão dos dois se completa, certo? Aí ele começa a perguntar o que chama isso. O Gentry começa a perguntar pro Bob o que significa, o que é esse lugar. Aí o Bob conta, esse lugar chama Apanhador de Almas. Lady Trace Jane criou um local para ela viver, tipo assim, digitalmente. E ela pagava, ela alugava por muito dinheiro para pessoas muito ricas vir passar temporadas aqui. E esse local é um lugar que ela queria criar para ela mesma, tipo assim, como ela queria que o mundo fosse. E é esse local. Tanto é que existem muitas cidades iguais, só que não é igual ao mundo real. Então, por exemplo, você pode encontrar Paris, só que Paris, assim, de repente você sai de Paris, já vai sair numa selva na Sumatra, certo? Uma coisa assim, entendeu? Do México você já vai para outro lugar, que não é de repente do mesmo lado, entendeu? Tipo assim, a geografia não é idêntica à geografia do nosso mundo, certo? As leis da física também não correspondem, certo? E aí ele começa a falar sobre que ele roubou isso da Lady Trace Jane, certo? Ele não conta como foi o roubo, certo? E dá a entender uma coisa que ele conta ali pro Gentry e pro Slick: a Lady Trace Jane tá morta no mundo real, ela está viva no mundo digital. Então, no livro, no vídeo Neuromancer, que eu falei sobre o livro Neuromancer, eu falo sobre a Linda Lee no final do no vídeo 2. A Linda Lee, era uma personagem que ela morreu, só que a inteligência artificial Neuromancer consegue levar a consciência dela para o mundo digital, para não deixar o Casey fazer o que ele tinha que fazer, certo? Então, por exemplo, ela estava viva dentro do mundo digital, assim como então a Lady Trace Jane está viva dentro do mundo digital. E ela está viva dentro do apanhador de almas. E essa unidade, a LEF, ela é um Biosoft. Assim, ela é muito mais que um Biosoft. Ela é como se fosse assim, uma Matrix miniatura, certo? Então ele conta: eu roubei, a Lady Trace Jane está morta aqui dentro. Então a Lady Trace Jane, ela dá as coordenadas dela toda vez que a Matrix entra online. Então ela coordena o pessoal, certo? Ela coordena o Roger Swain. A Lady Trace Jane, ela passa todo esse sistema de informação e inteligência para o Roger Swain. E o Roger Swain começa a trabalhar junto com o governo inglês, certo? E até sair fora do grupo da máfia japonesa, a fazer como posso dizer, um contragrupo dele mesmo. E esse Roger Swain começa a fazer um jogo perigoso a serviço dessa Lady Trace Jane. Aí nisso eles acordam e de repente eles prestam atenção que aquela fábrica está sendo atacada. Aí o Bob entra digitalmente e pede para acessar a unidade dele na Matrix. Agora eu vou falar sobre as duas personagens, Mona e Andy, que estão com a Sally nesse Hoover blindado, certo? A Andy começa a entrar digitalmente na mente dela e ela vê tipo como se fosse assim, um caminho prateado, certo? Um espaço digital muito parecido com aquele do Casey quando o Neuromancer oferece para ele Linda Lee um lugar para ele ficar para sempre com a Linda Lee e ele não fazer o que ele tinha que fazer, a junção das duas IAs, certo? É muito parecido com aquele, tipo como se fosse uma praia prateada com céu cinzento, uma coisa desse gênero. E ali, naquele local, a Andy encontra a Mama Bridge, que é o Loa, encontra o Legba e encontra outros Loas.
E a Mama Bridge e o Legba contam para ela que eles, os dois, são a mesma unidade. Eles são a mesma entidade digital. Eles são a mesma IA. Certo? E eles contam também que eles conseguiram entrar em contato com ela, a Mama Bridge conseguiu entrar em contato com ela, porque ela é o Biosoft na cabeça da Andy. Então a inteligência artificial Mama Bridge, ela é o Biosoft que está dentro da cabeça da Andy. Certo? Então ela começa a falar, contar a história das próprias IAs da Tessia Ernestpool. Certo? Então as IAs, quando elas acordaram, assim, quando a Neuromancer juntou com o Wintermuth no Neuromancer, no livro Neuromancer, elas se tornaram uma única inteligência artificial. Elas contam que essa inteligência artificial, ela viu outra inteligência artificial. E essa inteligência artificial se assustou na hora que ela viu esse outro espaço digital, essa outra inteligência artificial. E elas se dividiram em várias inteligências artificiais. Daí agora tá havendo até uma junção de inteligências artificiais. Isso eu esqueci de comentar, o Bob comenta isso como o Gentry. As inteligências artificiais estão se juntando novamente. Então elas começam a se juntar outra vez. E a Andy fala, vocês não são os Luas de verdade. Ela fala, não, nós somos inteligências artificiais. E por que vocês resolveram falar como Luas? Porque nós achamos que essa religião africana ficava fácil para nós assumirmos as identidades dela e se comunicar com as pessoas, com os homens que a gente queria se comunicar e comandar. Então eles nunca foram Luas, eles nunca foram deuses da religião africana. Eles sempre foram inteligências artificiais que usaram esse engodo para poder usar, para poder fazer aquilo que eles queriam dentro do mundo Zoom, e usar também as pessoas que acreditavam neles, nos Loas, e se fazerem de deuses para as pessoas poderem obedecer o comando deles. Mas eles nunca foram Loas, eles são inteligências artificiais. Eles deixam claro isso para Andy nesse livro. Somos só inteligências artificiais. E aí a Andy começa a conversar com ela, começa a falar com a Andy sobre o casamento, que é com certeza o casamento com Bob, certo? Começa a ver a preparação para o casamento. Aí vendo agora a visão da Mona, que é continuando dentro do Hoover, ela começa a prestar atenção numa conversa que a Andy tem com a Sally. Só que a voz da Andy não era da Andy, ou seja, são as inteligências artificiais que estão negociando com a Sally. E a Sally começa a querer um negócio, certo? Assim como também esse trecho, lembra o trecho que o Turner leva a Andy, tá levando a Andy para Matrix no Hoover também, certo? E as inteligências artificiais usam a Andy para falar com o Turner as coordenadas. Só que a Molly e a Sally não é o Turner. Então ela começa a negociar. Ela fala, eu vou levar você para esse casamento, entre aspas, mas eu quero todos os meus registros criminais sejam apagados do Matrix. Eu não quero ter nenhum registro criminal. Porque uma coisa que eu esqueci de comentar é que a Molly, ao longo dos anos, isso é comigo que vai descobrir, ela foi, digamos assim, ela também foi uma lutadora de boxe, não de boxe, mas assim, ela entrava em ringues, como que eu falei, ela tem garras de aço, certo? E então ela entrava como, ela é chamada de Misty Steel, ou seja, certo? Steel seria aço e Misty seria nevoado, então ela seria o aço enevoado. Então ela lutou muitas batalhas com homens, sabe, também modificados geneticamente, em rings, apostando dinheiro. E ela perdeu muitas batalhas. Ela tinha, inclusive, não tatuagem, desculpa, marcas de briga, sabe, no corpo dela. E ela tem também uma extensa ficha criminal. Então ela quer que apague todo esse histórico da vida dela. E ela tem ações em um cassino alemão. Ela quer garantir mais as ações dela. Ela quer que esse cassino seja, que cresça o número de ações para ele, para as ações dela serem valorizadas e que todos os registros criminais dela sejam apagados. E ela começa a fazer esse negócio. E nisso o Hoover, ela está dirigindo o Hoover. Quando o acerto é feito, o Hoover, ela apaga todas as luzes do Hoover e vai em direção para fora do Spro, que vai em direção à fábrica. Ela dá de cara lá na fábrica, que está acontecendo uma guerra na fábrica. Alguns homens estão aparecendo dando tiro para todo lado. Aí eu vou continuar a história. Vendo a visão agora do Dick Henry, o que acontece?
Tá acontecendo uma guerra, certo? Na verdade, o pessoal da Lady Trade Jane foi para a fábrica atrás do Aleph. Então eles querem tanto o Aleph quanto o Bob Newmark. Mas nesse momento também a própria Cherry avisa o Bob, que está numa tela de televisão, que a gente fala televisão, no espaço digital falando com eles, e o corpo deitado, mas ele está no espaço digital falando com eles. Ela avisa ele, a Cherry avisa ele que, olha, ela chama ele de babaca, você está morrendo. Você está morrendo aqui. Se você não acordar agora, ou a gente não tirar você dessa situação agora, seu corpo vai morrer. Mas o Bob não liga. E aí o que acontece? O Gentry, ele pega um dos controles do robô, de um dos robôs do Slick, que é seria um dos investigadores, que tem vários investigadores, um dos investigadores, e joga contra um dos hoovers dos caras que estão tentando entrar. E consegue, aí começa a ter um maior tiroteio ali. E nisso a Molly entra, né? A Molly dá de cara com o Slick, certo? E ela pede para ser levada para onde está o Bob, certo? O cara, porque ela quer arrumar, ela quer garantir também a proteção do local. Ela tá armada. Ela também começa a trocar tiro com os caras que estão tentando entrar. Nisso a Andy e a Mona saem, dão de cara com a Cherry Chesterfield, que leva ela lá pro loft do Gentry. Aí a Cherry conta, nós estamos vendo o Conte. A Mona, na hora que vê o Bob na maca, ela meio que deita do lado dele, fica ali junto com ele, do lado dele. E tá acontecendo uma guerra, então. Aí nisso o Bob pede pro Gentry conectar alguns dos outros robôs, as unidades de controle dos robôs dentro da unidade Aleph, que queria controlar digitalmente. Então o Bob pega e joga mais robôs digitalmente, também pega um cargueiro aéreo que tá voando para jogar tipo uma carga nos caras, e começa uma guerra. A Molly começa a trocar tiro com os caras, então acontece a maior loucura ali, certo? Voltando aqui então para onde está tudo acontecendo, vamos ver a visão da Andy. Nesse local, nessa praia, certo? As inteligências artificiais começam a contar para Andy o seguinte, certo? Começa a contar para ele sobre a Lady Trade Jane, que a Lady Trade Jane, ela, como eu posso dizer, se sentiu abandonada quando a Molly foi embora do Straight Line no final do livro Neuromancer, certo? Ela se sentiu abandonada pela Molly, daí querer usar a Molly como instrumento da vingança. Ela teve inveja do Mitchell, o pai da Andy, porque o pai da Andy foi o cara escolhido para criar o Biosoft e tinha contato com as IAs. E automaticamente a Andy, como filha do Mitchell, e ela como estrela de Steam, ela provocou na Lady Trade Jane uma tremenda obsessão. A Lady Trade Jane era obcecada pela Andy Mitchell. E no livro não mostra, não diz o que ela queria realmente com a Andy Mitchell pessoalmente, porque ela iria matar a Mona, certo? Ela iria matar a Mona e ficar com a Andy Mitchell, levar o corpo, não o corpo, levar a Andy Mitchell viva pra ela. O Bob ela não queria viva, ela queria o Aleph, que é onde ela estava, certo? Consciente, e ela queria a Andy Mitchell viva. O que ela queria fazer com a Andy Mitchell, o livro não denota, certo? E outra coisa também que as inteligências artificiais contam para a Andy é o seguinte: falam para a Andy sobre continuidade. O que aconteceu com a Andy? Ela estava sendo envenenada para ela não ter contrato mais com os Uloas, entre aspas, com as inteligências artificiais. Só que isso não era um plano da Lady Trade Jane. Isso foi a continuidade, a inteligência artificial estava tentando fazer a Andy parar de entrar em contato com as inteligências artificiais. Só que a continuidade não fez por mal. A inteligência artificial, continuidade, ela simplesmente estava tentando agradar a Andy, porque a continuidade se sente prima da Andy, porque a Andy tem um Biosoft na cabeça, e a continuidade, ela é um Biosoft, ela é uma inteligência artificial, certo? E então aparece nessa praia a continuidade ela tem um espaço de um boneco de palito de ferro, um boneco de palito de ferro, e as inteligências artificiais falam:
pra ela: não fica com raiva da continuidade, que ela tá tentando te agradar. O que ela tentou fazer por você era te agradar. Então o pessoal da Andy, o pessoal que era o Hilton Swift, era o Porfire, eram pessoas que nunca quiseram fazer mal pra ela. E continuidade tá tentando agradar ela. Então eles falam: seja gentil, continuidade, porque ela acabou te fazendo mal, mas ela não fez por mal, ela fez uma tentativa de te agradar, porque ela achava que no fundo era isso que você queria. E de certa forma era o que a Andy queria: parar de ouvir as vozes. Então a continuidade estava tentando fazer aquilo que a Andy queria, estava tentando fazer a vontade da Andy. E as outras inteligências artificiais, os LOAs, falam que a continuidade é de outra ordem delas, porque elas se autodenominam que acordaram elas acordaram no horário de despertar, elas despertaram juntas, certo? Elas vieram de uma única unidade. A continuidade não, ela é um Biosoft, uma inteligência artificial Biosoft. E Mamba Bridge, ela é uma inteligência artificial dos LOAs, só que colocado dentro do Biosoft da cabeça da Andy. Ela é o tal do Leg, porque é a mesma entidade, certo? Então vamos continuar a história aqui. O que acontece? Então, no fim, quando esses caras que foram contratados pela L3GN, eles foram todos contidos, certo? Na hora a Mori vira pro Slick e pra Cherry e fala: vamos embora. E o que acontece? O Bob tá morto, o corpo do Bob tá morto. E ela fala pro Slick: pega a unidade. O Slick pega ele, a Cherry e o Slick saem dali. Ela tem uma unidade de um robô do Slick que não foi usada. Ela fala: pega aquele robô e leva pro Hoover. Qual a unidade Aleph? Os três entram no robô, os três entram no Hoover com o robô e vão embora. Eles param num ferroviário no caminho. Ela fala pro Slick: me instala uma unidade, me instala um painel solar na unidade Aleph para ter energia, para não faltar energia. Ele vai e instala, ele coloca todas essas unidades instala tudo isso no robô. Ela pega o robô e fala: agora eu vou seguir meu caminho, pega o Hoover e vão para onde vocês quiserem. E aí a Cherry e o Slick partem para Cleveland, porque ela sabe de um lugar que eles podem viver, porque surge realmente o romance entre o Cherry entre a Cherry e o Slick. Só que assim, certo, existe uma paquera entre os dois, só que nada nunca rolou, certo? Eles dois partem junto. O que acontece? A Mona, quando ela dá por si, ela desce dali e o pessoal da Cincinnati aparece. Aí ela dá de cara com o Porfire primeiro. O Porfire, na hora que vê ela, fala: você tá bem? Ela fala: não, eu não sou a Andy. A Andy tá lá em cima. Mas o Porfire e o Hilton pegam parece que eles sabem que a Andy tá morta, porque a Andy tá morta. Ela morreu ali junto com o Bob. E eles levam a Mona junto com eles. E o Porfire começa a falar: quem arruma seu cabelo? Ele começa então já a preparar como se a Mona fosse agora a Andy, a nova estrela de Sistine, Andy, certo? E o Gentry fica sozinho no loft dele com a fábrica completamente destruída. Outra coisa que eu não comentei também do personagem, que não tem muita participação mesmo, é o Little Bird, que morre nessa guerra da fábrica, certo? Ele morre nela, ele leva um tiro. Mas para dar continuidade, no final do livro você vai dar de cara então, dentro do espaço digital, tá vivendo Bob e a Andy, certo? A Andy tem os sonhos da L3GN que ela não gosta, mas ela, vivendo ali, ela de vez em quando encontra com a L3GN. O Bob não dá a menor bola para a L3GN, ele ignora. Mas ela encontra a L3GN e ela na verdade ela começa a perdoar a L3GN, porque ela entende tudo porque a L3GN fez. Que era tudo motivado de inveja, motivo de ciúmes, porque ela não foi escolhida para isso, certo? Que os escolhidos para isso foram outros personagens, e ela se sentiu no intuito de querer buscar uma vingança, que ela acabou sendo prejudicada nessa busca pela vingança dela, e até propriamente sendo morta, né? E o Bob, quando roubou a unidade, não conta como ela morreu, certo? Se em decorrência do roubo ela morreu, ou se ela já estava morta. Isso o livro não denota, só denota que ela está morta. Dá a entender que sim, certo? Não para você supor, certo? Então, e nisso, então eles estão vivendo nesse espaço digital. A L3GN é ignorada pelo Bob.
E acontece o seguinte, de vez em quando aparece um personagem lá que sempre é bem-vindo, o Bob sempre recebe, que é um finlandês. E o próprio Bob fala, também não teria como impedir ele de não entrar na casa. Porque o finlandês é um construto, uma inteligência artificial. Você entende uma coisa, quando as inteligências artificiais que estavam dentro da cabeça da Andy, que era o Leg e a Mama Bridge, que era a mesma entidade, quando a Andy morreu, ela automaticamente entrou no Aleph. Esse era o casamento, colocar a Andy no Aleph junto com o Bob. Quando a Andy entrou no Aleph, automaticamente as duas unidades de inteligência artificiais, o Biosoft dela se transforma num Aleph. O Aleph Biosoft agora é o Biosoft que contém a consciência do Bob, a consciência da Andy, a consciência da E3 Jane, outras coisas também, pelo que vai dar a entender no final, e as inteligências artificiais. Nisso também a personagem, a Andy, ela sempre tenta entrar em contato com a continuidade, e a continuidade deixa ela saber o que está acontecendo com a Mona, que agora é a Andy. Então tudo fica novo para a Andy. Então a Andy cria, como eu posso dizer, ela ficou muito mais famosa, essa nova Andy. Ela ganhou uma fama muito maior, porque assim, ela já era uma atriz, uma estrela de renome no Steam, certo? Mas para essa Andy, que ninguém sabe que é uma Andy nova, é tudo, como eu posso dizer, mágico, é tudo novo, é tudo bonito, como se fosse. Então as pessoas têm aquela impressão não daquela atriz que já tá cansada, daquela atriz que já tá de saco cheio, não, era aquela atriz que, por mais que tá anos vivendo aquilo, é como se fosse tudo mágico, tudo novo, tudo legal, tudo lindo, sabe? Então ela ganhou muito mais fama, essa personagem, e a Andy gosta de ouvir, de sonhar com os sonhos da Mona e ver o mundo da Mona, em continuidade, dá essa visão para ela. E nisso, então, um dia ela tá andando pro mato, ela viu os cavalos no mundo estão extintos, ela viu uma espécie de cavalo digital, certo? E quem tá andando nele é um homem de Twitch, tem uma moça, uma moça, e tem um rapaz pequeno que parece que estava numa figura de quadro. Eu entendi, certo? Porque no livro não diz quem são esses. Com certeza você sabe que é o Colin, certo? Você tem certeza que é o Colin. Mas os outros dois você não tem certeza. Eu suponho que a moça seria a Linda Lee, que é a consciência que ficou desde o Neuromancer, que ficou dentro do mundo da Matrix, certo? E a outra seja o garoto Pablo, que trabalhava, né, para aquele figurão dono que faz parte do Count Zero, certo? Eu acho que então que vivia dentro daquela pintura de Picasso, aquele menino Pablo, que representa o Pablo no mundo real, mas tinha um menino digital que era um construto. Eu acho que o Pablo seria, eu acho que são esses personagens que eu acredito. Então, voltando ao assunto, então a Andy pergunta pro Bob como tudo começou. Aí o Bob, vou te contar. Então, num dia à meia-noite, aparece um carro, eles vão entrar no carro, certo? Então quem está dirigindo é o finlandês, e o Colin está sentado no banco de trás. Aí entra o Bob e a Andy. E o finlandês pergunta pro Bob, ela nunca descobriu, não é? Ele fala, não, ela nunca descobriu. Então, o que acontece? Então a Andy pede para explicar a situação, certo? O que está acontecendo? Então, como começou? Eles falam, não é como começou, é por que começou. Aí eles falam, o Bob fala para ela, as inteligências artificiais não contaram para você que quando elas se tornaram uma, certo? Elas descobriram essa outra unidade, e elas se assustaram e dividiram em várias unidades. Elas falam isso. Então, essa outra Matrix, ela fala, mas como é que pode existir uma outra Matrix se a Matrix são todos os baseados em todos os dados humanos? Aí justamente o finlandês fala, todos os bases de dados humanos, mas o outro não são todos os bases de dados humanos. Aí fala, existe uma outra inteligência artificial e uma outra Matrix em outro lugar. E aí eu não lembro quem que fala, se é o Corey, acho que era o Corey que fala, que fica em Centauri, que com certeza é uma outra galáxia. Aí ele fala, é pra lá que nós estamos indo agora, nós estamos indo pra essa nova Matrix, conversar com essa nova inteligência artificial. Aí ela fala, sério? Quanto tempo vai demorar? Um minuto do tempo de Nova York.
e eles partem para essa nova realidade virtual, para esse novo mundo em outra galáxia. E o livro termina aqui. Vou fazer um adendo aqui, que eu não finalizei falando a história de Kumiko, certo? Finalizei todo mundo, menos ela. O pai dela, que era o que chama Yanaka, acessou a casa a televisão na casa de Kumiko, falando: a guerra acabou, você pode vir para casa, se quiser ficar na Inglaterra, você pode ficar na Inglaterra. Aí ela começa a contar a traição do Roger Swain. Ele fala: não se preocupe com o Roger Swain. Aí o Tiki tá preocupado: não, eu tô preocupado porque eu ajudei Kumiko. Ele: quem que é esse? Aí ela conta: ele me deu abrigo, tudo mais, e também ele quer que você proteja, né, que deva algum favor para ele. Não, tudo bem, eu devo um favor para você, Tiki, para você ter cuidado da minha filha, protegido ela. E Tiki fala: e o Roger Swain pode vir atrás de mim? Ele fala: Swain tá morto. Aí o novo chefão vai buscar você comigo. E aí de repente aparece o Petal. O Petal é o novo chefão na base da Inglaterra. A parte de Kumiko termina aí, certo? Bom, vou fazer agora uma para finalizar aqui, porque esse é o último livro da trilogia do Spro, certo? Então algumas coisas que eu achei interessante, né? Sobre a 3Jane, ela brinca com a humanidade, com um moleque brinca com um formigueiro, né? Tipo, o poder dela, ela acha que tá acima, o que não tá, o que custou muito para ela. Uma coisa que eu achei interessante, né? Porque eu falei algumas coisas sobre o Mágico de Oz, não é? Eu achei algumas comparações, né? Porque o Mágico de Oz está nos arquétipos da humanidade, né? Assim, eu não sou psicólogo e não estou fazendo nada, nenhum comentário sobre isso, certo? Longe de mim. Eu estou só fazendo, assim, falando uma real, certo? Todo mundo sabe disso. Seu conhecimento geral no Google, você pode pesquisar sobre isso, você vai achar temas sobre isso. Mas agora, o que eu achei interessante são o seguinte: por exemplo, você encontra essas três personagens, certo? A Kumiko, a Mona e a Andy. Porque eu falei que elas são personagens passivas, que elas estão sempre, elas não fazem acontecer, elas, digamos assim, diferente do Turner que faz acontecer, diferente do Casey que faz acontecer, sabe? Elas assistem, elas mais são como telespectadoras. Então, assim, você encontra os personagens que são os defensores, não é? Então eu achei, por exemplo, o Espantalho, que é um cérebro, certo? Você vê, pra mim eu achei que fosse o Colin, certo? O Colin seria o Espantalho, certo? Que tá junto com ela, certo? E que acaba indo pro Apanhador de Almas, o Aleph. E também pode até representar o Totó, porque é o fiel cachorrinho que tá sempre com a Dorothy, e o Colin tá sempre com a Kumiko. Outro personagem seria o Homem de Lata, que representa continuidade, certo? Interessante que continuidade, ele até é um boneco de palito de ferro, ou seja, ele é um homem de lata, certo? E o homem de lata quer um coração, e o que a continuidade quer é a aprovação da Andy. Ele quer a aprovação da Andy, certo? Outro personagem que eu achei que seria interessante, entendeu? Eu não estou fazendo só uma analogia, não estou dizendo o que é nem que não é, eu estou falando de acordo com o meu raciocínio, ok? Não estou dizendo, é assim, não, de maneira nenhuma. Cada um pensa como quiser. Eu estou falando apenas o que eu achei interessante, que eu achei uma simples analogia. Por exemplo, Ed pode ser representado como leão, porque o Ed representa tipo o princípio masculino, o impulso egocêntrico do poder. Só que ele morre, ele falha como o guardião, certo? Outro personagem seria a Sally Shears, a Molly Millions. Ela representa a bruxa boa, não é? A figura materna, protetora, sabe? E tudo isso num personagem que parece um Wolverine feminino. Outra coisa que eu achei também interessante é o Mágico de Oz, certo? Porque no Mágico de Oz, ele não é um Mágico de Oz, ele é um homem que não tem poderes. Assim como então nesses livros do Conte Zero até o Mona Lisa Overdrive, você vê os Loas se fazerem de deuses, até enganando pessoas ligadas ao voodoo, dizendo que são deuses, mas eles são inteligência artificial. E nesse livro, é claro, eles são inteligência artificial, eles não são Loas. Eles são inteligências artificiais. Então, eles usam o engodo para enganar as pessoas. Assim como o Mágico de Oz, você faz o engodo para enganar pessoas. Outro trecho que eu achei um barato também é o trecho que a Molly vai no finlandês, certo? E ela é como se fosse fazer uma consulta a um oráculo,
certo? Num beco com velas e tudo mais. E é como se fosse fazendo uma consulta ao mágico de Oz sobre o que fazer, e o mágico diz o que fazer, e a Kumiko estava junto, certo? No fim do livro do Mágico de Oz, você vê que a Dorothy dá para cada um reino, certo? Pro leão, pro espantalho, pro homem de lata. E nesse, cada um recebe um reino também. O Colin, ele recebe o controle do apanhador de almas. Ele é uma das figuras mais importantes dentro do apanhador de almas, que coage e interage junto com o Bob e a Andy, certo? Continuidade continua com o reino do Sistine, sendo a inteligência artificial responsável pelo Sistine. Só que agora ela recebe a mais a aprovação da Andy, que ela sempre queria. E a Andy trata ela com carinho, ou ele com carinho, como ela sempre queria. Outra coisa interessante seria assim: no Mágico de Oz você tem a estrada de tijolos amarelos. Nesse, tanto no Neuromancer quanto no Monolith Overdrive, você tem o caminho prateado, que é aquela praia com, certo, com cinzenta, onde as inteligências artificiais fazem um negócio, te oferecem um negócio, que ofereceram para o Casey não ir e fazer a junção das inteligências artificiais, como no final do Monolith Overdrive aparece também a Andy nesse espaço e contando tudo o que aconteceu, explicando para Andy o que são as coisas. Outra coisa também, a Dorothy vive numa fazenda em Kansas, assim como Moana vivia uma espécie de local de venda de peixes em Cleveland. E Dorothy sonhava em ir para um lugar ali do arco-íris, assim como o Andy sonhava com o Spro. Certo? Assim como Moana também sonhava com o Spro e ir para o Spro. Só que Andy sonhava literalmente dentro do mundo digital do Spro, o que Moana sonhava em ser famosa no mundo físico no Spro, o que Andy era. Como no final do livro do Mágico de Oz e dos filmes, você sabe que o Totó que descobre o Mágico de Oz, que revela o Mágico de Oz por trás da cortina. Assim como naquela cena também que a Lady Trade Jane aparece para torturar o Tic como a mãe da Kumiko, o Colin mostra para Kumiko que aquela é uma outra pessoa, é a Lady Trade Jane, ela não é a mãe da Kumiko e que ela não tem poder ali. O Colin, ele era o protetor da Kumiko. Então, o engodo, entendeu? Ele descobre isso também. Você também descobre que a Mama Bridget conta pra ela que ela não é o Loa, certo? Então, o que eu vou falar a respeito desse livro é o seguinte: eu vi muitas críticas sobre o Monolith Overdrive, certo? Porque é ruim, porque não é legal igual a Neuromancer. Não é legal igual a Neuromancer, mas não é ruim o livro, é legal. É que é o seguinte, foi o que eu falei, os personagens não te cativam e elas são muito passivas, elas como se fossem telespectadores. Mas a história é legal, tem trechos muito interessantes, tudo esse negócio do Aleph, apanhador de almas, sabe? Esse negócio da forma, personagens, assim, os personagens que te chamam mais atenção não são elas, certo? Apesar da visão inocente da Mona e da visão digital da Andy, certo? Os personagens que mais chamam a minha atenção foi o Gentry e o Bob, que tá dentro um coma induzido, certo? É um livro que eu achei super legal, que vale a pena ser lido. E não é igual a Neuromancer. A Neuromancer é o melhor dos três, pelo menos pra mim, mas vale a pena. O duro muitas vezes do William Gibson é que ele não conta pra você tudo. Por exemplo, o que eu falei, você não sabe como a Lady Trade Jane morreu, você não sabe o que aconteceu com ela, se no roubo ela morreu. Você dá a entender, mas ele não conta os fatos. Esse que é o duro. E são muitas coisas que acontecem que o William Gibson não te dá o parecer. E se você não presta atenção, você não consegue entender nem quem são os robôs dele, certo? Porque é tudo muito confuso e as coisas acontecem às vezes muito rápido. Então às vezes ele perde muito tempo falando de coisas triviais, sensações, mas eu gosto desse tipo de coisa, sensações, o cara sentar, tomar um café num lugar e descobrir isso e ver aquilo, e ele perde muitas vezes 150 páginas nisso, e você vai ver tudo o que aconteceu num thriller muito rápido, da página 150 adiante, certo? Então você está vendo tudo indo muito devagar até a página 150 do livro. De repente tudo acontece no thriller muito depressa, voa, certo? Do 150 até o final do livro. E tudo já acontece de uma vez.
o que ele poderia passar mais tempo contando uma história sabe, com mais páginas e perder menos perder menos tempo com coisas triviais. Mas tudo bem, sabe, é um livro que vale a pena e eu curti muito. Ó, pessoal, vou ficar por aqui. Quem tá curtindo, por favor, dá um like, ok? Valeu, um abraço, até a próxima.